Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseira. Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada na figura do juiz. Qual é o papel dele, né? A função da magistratura aqui no Brasil. Oi, exato. É um tema, assim, fundamental. Sim, a gente reuniu bastante material e a ideia é destrinchar mesmo, sabe? Entender o essencial dessa função que é tão importante para o nosso sistema de justiça, para resolver os conflitos do dia a dia. E é uma função bem complexa, né? Cheia de responsabilidade. Às vezes a gente pensa no juiz só como alguém que aplica a lei. Mas olha, o papel vai muito, muito além disso. Ele é um agente do Estado com poder de jurisdição, que é basicamente o poder de dizer o direito, de decidir as disputas em nome de toda a sociedade. E imagino que para chegar lá não seja nada fácil, né? Como é esse caminho? Não, não é simples. O caminho tradicional é um concurso público, sabe? E é famoso por ser, assim, muito rigoroso. Muitas fases, provas, títulos. Isso, provas objetivas, discursivas, prova oral, avaliação de títulos. Além disso, a própria Constituição Federal, lá no artigo 93, ele estabelece requisitos básicos, né? Tem que ser bacharel em direito, claro, e comprovar no mínimo 3 anos de atividade jurídica depois de formado. Entendi. É um filtro bem forte. E imagino que essa exigência toda tem um porquê, certo? Com certeza. O objetivo é tentar garantir não só o conhecimento técnico, que é essencial, óbvio, mas também a integridade, a postura adequada para a função. Afinal, a gente está falando de uma posição que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, né? E no funcionamento do Estado. A seleção busca isso, qualificação e retidão. Faz todo sentido. Ok, então a pessoa passou no concurso, virou juíza ou juiz. Como é o dia a dia? Quais são as tarefas principais ali? Olha, a tarefa mais, digamos, visível é interpretar as leis e aplicar essas leis aos casos concretos que chegam para ele julgar. Uhum. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante. Essa interpretação não é uma coisa matemática, sabe? Não é só pegar a fórmula da lei e aplicar. O juiz precisa o tempo todo ponderar a letra da lei com a finalidade dela, com os valores maiores da nossa Constituição. E quando a lei não é clara? Ou não diz nada sobre uma situação? Boa pergunta. Aí entra o que a gente chama de integração. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDIB, até prevê isso. O juiz pode recorrer à analogia, aos costumes, aos princípios gerais do direito, tudo para encontrar a solução que pareça mais justa e adequada para o caso. Então, quer dizer, não é só seguir uma receita pronta. Exige uma análise bem mais profunda, né? Exatamente. E além de interpretar a lei, o juiz também tem que, gerenciar o processo em si? Sim, esse é outro papel central. Ele conduz toda a tramitação do processo judicial. Isso envolve organizar os atos, marcar e presidir audiências, ouvir as partes, as testemunhas. É fundamental garantir que todo mundo tenha a chance de falar e se defender, o que a gente chama de contraditório e ampla defesa. E, claro, ele vai decidindo as questões que surgem no meio do caminho. É como se fosse um maestro do processo, sabe? Entendi. Maestro do processo. Gostei. E no final de tudo vem a decisão. Isso. A decisão final sobre o mérito da causa geralmente é a sentença. Mas tem também as decisões interlocutórias, que resolvem questões pontuais durante o processo. E quando a decisão é de um tribunal com vários juízes, aí chamamos de acórdão. E tem um detalhe importante, né? Toda decisão tem que ser explicada, fundamentada. Fundamental. Isso está na Constituição, no artigo 93 também. É uma exigência de transparência. É uma garantia para as partes, para elas entenderem por que o juiz decidiu daquele jeito e para a sociedade como um todo poder controlar a atuação do judiciário. O juiz também atua como um guardião dos direitos fundamentais, né? Verificando se as leis e os atos do poder público estão de acordo com a Constituição. E essa atuação do juiz, ela muda muito dependendo da área? Tipo, um processo civil é diferente de um processo penal para ele? Muda sim, tem nuances bem importantes. No processo civil, por exemplo, o Código de Processo Civil mais recente deu ao juiz um papel mais ativo, quase como um gestor do caso. Ele tem que buscar a efetividade, a solução rápida do conflito. Ele pode até, por iniciativa própria, determinar a produção de algumas provas para buscar a verdade dos fatos, mas, claro, sempre justificando muito bem por que está fazendo isso. O CPC exige uma fundamentação bem detalhada das decisões. E no processo penal?
Aí a coisa parece que fica mais delicada ainda, né? Muito mais. No Brasil, a gente adota um sistema que chamamos de acusatório. Isso significa que as funções são bem separadas. Tem um órgão que acusa, o Ministério Público, geralmente, tem a defesa e o juiz fica ali no meio para julgar de forma imparcial. A imparcialidade é a chave, então. Totalmente. Especialmente no processo penal, porque o que está em jogo ali é a liberdade da pessoa. O juiz tem que ser o garantidor dos direitos do acusado, como a presunção de inocência, o direito ao silêncio, etc. E, recentemente, tivemos uma mudança importante com a criação da figura do juiz de garantias. Ah, sim, ouvi falar disso. Como funciona? A ideia, que está na lei do pacote anticrime, é ter um juiz específico só para a fase de investigação. Ele controlaria a legalidade das provas colhidas, autorizaria medidas como prisões preventivas, quebras de sigilo, mas sem se contaminar com esses elementos para depois julgar o caso. O juiz que julga seria outro. Essa implementação ainda está em discussão no Supremo, mas a ideia é reforçar ainda mais a imparcialidade. Interessante essa separação. E isso nos leva a falar dos pilares dessa carreira, né? Você falou muito de imparcialidade e também se fala muito de independência. Como que se garante isso na prática? Bom, a Constituição traz algumas garantias importantes para os magistrados, justamente para proteger essa independência e imparcialidade. As mais conhecidas são a vitaliciedade. Vitaliciedade. Quer dizer que ele não pode ser demitido. Não assim facilmente. Ele só perde o cargo por uma sentença judicial definitiva depois de um processo específico. Não pode ser por decisão administrativa ou política. E tem a inamovibilidade, que significa que ele não pode ser transferido de um lugar para outro contra a vontade dele, salvo por motivo de interesse público reconhecido pelo órgão competente. São escudos contra pressões externas, sabe? Políticas, econômicas. Entendi. E além dessas garantias, tem mecanismos para o próprio juiz se afastar de um caso se ele não for imparcial. Sim, existem as regras de impedimento e suspeição. Impedimentos são situações mais objetivas, tipo se o juiz é parente de uma das partes ou do advogado. Aí ele é proibido de julgar. Suspeição são situações mais subjetivas, como amizade íntima ou inimizade com alguém do processo. Nesses casos, ele deve se declarar suspeito, ou pode ser questionado pelas partes. Certo. E tem sempre aquela discussão, né? Sobre até onde o juiz pode ir, o tal do ativismo judicial versus a autocontenção. Ah, sim. Esse é um debate quente e permanente. Qual é o limite da interpretação, especialmente da Constituição? O judiciário deve só aplicar o que está escrito na lei, de forma mais restrita? Ou ele pode, e talvez deva, avançar para garantir direitos que não estão tão claros ou até para impulsionar algumas mudanças sociais quando os outros poderes falham? É uma linha tênue, imagino. Muito tênue. Não tem resposta fácil. É um debate central sobre o papel do judiciário na nossa democracia. E isso se conecta diretamente com a responsabilidade do juiz. Ele responde pelos seus atos, pelas suas decisões, e existe um Código de Ética da Magistratura Nacional que orienta essa conduta. E não podemos esquecer o impacto da tecnologia, né? O processo eletrônico mudou completamente a rotina dos fóruns, trouxe mais agilidade para muita coisa. Verdade, o processo eletrônico é uma realidade. Bom, então tentando resumir tudo isso que a gente conversou, a função do juiz é, uau, muitas coisas ao mesmo tempo. É quem aplica a lei, mas não de forma cega, com interpretação, com sensibilidade. E isso É quem conduz o processo, garante os direitos de todo mundo ali. garantidor de direitos fundamentais. E no fim das contas, é um agente que busca resolver conflitos, trazer alguma paz social, né? Exatamente. É uma função multifacetada, como você disse. E talvez a reflexão final que fica para quem está nos ouvindo pensar é justamente sobre esse equilíbrio delicado. Como é que o juiz consegue, no dia a dia, aplicar a lei com todo o rigor técnico necessário, mas ao mesmo tempo ter aquela sensibilidade para o contexto social para buscar decisões que sejam realmente justas e que ajudem a construir uma sociedade mais harmônica? E tudo isso sem passar dos limites da sua função, respeitando a separação dos poderes, né? Como encontrar esse ponto de equilíbrio? É um desafio constante. Fica aí a questão para a gente continuar pensando.
Excelente reflexão para fechar. Muito obrigado pela conversa esclarecedora. Eu que agradeço o convite. E para você que nos acompanhou, esperamos que essa análise tenha sido útil para entender melhor o papel crucial do juiz no Brasil. Continue ligado aqui no Concurseja para mais conteúdos como este e confira nossos outros cursos e materiais. Até a próxima!